Obrigado a todos que estão aqui no evento. Por que falar sobre educação partindo de um título que nos vem inquietando há algum tempo, né? Arquitetura como forma de exclusão, educação enquanto forma de cidadania, e aí partindo para reflexões para o campo da literatura, ou a partir da literatura. Ou seja, a nossa postura hoje aqui, junto a vocês, é muito mais afirmar que a arquitetura presente no mundo contemporâneo é excludente, de que nós não, que temos uma educação em crise e que, nesse momento, é necessário refletir sobre a ausência da literatura no campo educacional. Por que que esses três saberes se conectam? Arquitetura, educação e literatura. Se nós pararmos para pensar com muita cautela, a arquitetura, a fundação de qualquer casa, de qualquer edifício, de qualquer estrutura que nós possamos visualizar ao caminhar pela rua, ao passarmos numa estrada, nós vamos ver sempre que há uma fundação, há um alicerce. E é justamente isso que nós não vemos. Nós vemos grandes prédios, nós vemos casas, mas nós não percebemos a fundação. Porque isso que suporta um prédio, arquitetonicamente, ele foi planejado para a sua fundação esconder. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro problema. Se nós olharmos como são desenhadas as casas, os edifícios, são projetados para exclusão de pessoas, justamente que estão da ausência da cidadania. O Banco de Camden é o grande exemplo, talvez, da arquitetura contemporânea, porque é um banco de praça comum, acredito que todos saibam aqui o que vem a ser um banco de praça, só que os arquitetos pensaram numa ideia, digamos, aspas, maravilhosa. Fecharam o banco ao meio para impedir que pessoas sem teto pudessem dormir ou se abrigar de uma chuva ali embaixo do banco. Coisa muito simples que ocorre nas cidades, inclusive brasileiras. Esse banco foi sentado na cidade de Londres, logo foi muito criticado, depois foi retirado de cena. É bom que a gente comece a pensar a educação a partir do Banco de Camden. A educação sem a literatura é um não educar. A educação ela precisa ser pensada a partir do olhar de um texto literário. Porque é impossível que a gente inicie um processo de alfabetização que venha a ser a nossa fundação, que venha a ser o nosso fundamento, portanto, o nosso alicerce, para um futuro leitor, para uma pessoa que venha a pensar criticamente no futuro, ou seja, a educação ela não pode dispensar a literatura. A atual BNCC, ou seja, que modificou toda a estrutura do ensino brasileiro, ela tem uma crise no interior dela, que é justamente a diminuição da carga horária de literatura, e, ao mesmo tempo, ela cobra o ensino da literatura, dentro de um país onde nós temos poucos leitores e onde nós temos, na realidade, pessoas que leem fragmentos textuais. Aqui, obviamente, reside de forma implícita uma crítica ao universo virtual, onde a leitura é fragmentada cada vez mais. Por que educar pela literatura? Porque a literatura nos mostra, ela nos inquieta, ela nos demonstra justamente que autores, e aqui não vou ficar dizendo que são grandes autores ou pequenos autores, não é essa a nossa discussão, que os autores do campo da literatura trouxeram a preocupação do quanto é importante a reflexão, assim, a partir do educar. Vejamos, Saramago, escritor português, em o livro A Caverna, ele cita que a palavra ela é muito perigosa porque ela nos ensina muita coisa, mas no dicionário ela é uma coisa amorfa, ou seja, não tem vida nenhuma. A palavra no dicionário ela não tem vida alguma. E a ausência de vida nessa palavra é justamente porque ela não tem contexto. Ela está fora de um texto, ela está colocada e o significado, o signo dessa palavra é dado por qualquer pessoa que escreva aquele dicionário. Então, pensemos em qualquer palavra, pensem os senhores, as senhoras, em qualquer palavra e procurem dar a ela um significado. Não tem sentido. Agora, se nós olharmos essa mesma palavra dentro de um texto literário, ela ganha sentido. Pensemos, por exemplo, na palavra teto. Um teto todo seu.
Alguém diz, eu quero um teto. Mas quando uma escritora diz que um teto, ou seja, dá a ideia de abrigo, dá a ideia de casa, dá a ideia de construção, mas é um texto literário nos ensinando o espaço físico. No momento em que o Brasil comemora, por exemplo, a grande vitória do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, se nós olharmos, a memória do filme está na casa. E a casa é um espaço físico, portanto, é um espaço arquitetônico. Mas é a educação dada naquele espaço é que constrói a memória. Então, a gente tem que olhar para a educação também como um espaço memorial, como ideia de lugar. Não lugar no seu sentido estático, mas lugar como pensou, por exemplo, Certeau. Michel de Certeau, filósofo francês, escreve, certa feita, que Nova York e Roma são lugares distintos. Roma é uma ideia de lugar onde você pode contemplar, onde nós podemos olhar para o mundo como um todo. Nós podemos parar olhando Roma, contemplar o Coliseu romano, contemplar a história romana. Mas em Nova York, a cidade que nunca dorme, não há como contemplar, porque tudo voa no espaço e no tempo. Então, a ideia de espaço-tempo já passa aqui. Já perpassa por um momento onde, se eu perco a ideia de lugar, se eu perco a noção do tempo, eu perco, na realidade, o limite onde é o educar, onde reside a distância que estamos do processo de educação real. Como conectar tudo isso, Júnior? Eu diria que de forma simples. Se nós olharmos para a cidade, ou para as cidades, para a ideia de memória e para a ideia de paisagem, e nós olharmos para aquilo que nós construímos. A paisagem que nós temos, não no sentido aqui filosófico do termo, mas a paisagem no sentido onde possamos entender, na realidade, aquilo que a nossa visão alcança, que é diferente daquilo que o nosso olhar alcança. O nosso olhar é muito mais profundo, é muito mais amplo. Ele vai para além daquilo que nós possamos ou não visualizar. A visão limitada, que é no seu sentido biológico do termo, porque ela só me dá a capacidade de ver a tela nesse momento, enquanto que o olhar me dá a capacidade de reflexão. Vamos fechar essa primeira parte da nossa fala. Aqui eu te disse que a arquitetura é excludente. Por que ela é excludente? Desde a história do Brasil colonial, ela foi construída em casa grande e senzala. O desenho arquitetônico da nossa história já é excludente. Se nós não educamos as pessoas para refletirem sobre o processo de exclusão a partir da história arquitetônica, que é a história brasileira, obviamente você vai ter um cidadão acrítico ou um não cidadão. Portanto, você não pode ter uma educação cidadã formada apenas do banco escolar. Eu tenho que ter uma educação cidadã a partir da literatura posta para que esses alunos leiam. E aí reside o grande desafio. Eu penso que não, professores leitores de literatura? Eu tenho, no meu universo de professores, e aqui é um grande desafio aos professores que nos assistem, eu posso, nesse momento, formar cidadãos, pensar numa educação que seja transformadora, numa educação que seja inclusiva. Se eu tenho professores não leitores, posso eu cobrar do aluno situações de leitura quando eu não sou um leitor? Então, reside também aqui uma culpa a nós, enquanto professores. Somos leitores? Não cabe para a educação aquilo que o Paul Ricoeur chama de ficção do fim. Paul Ricoeur, filósofo francês. Não, o que ele chama de ficção do fim não cabe porque não há como terminar com a educação. A educação não é ponto final, ela é ponto inicial. Mas a partir do momento que nós não reconhecemos isso, de que ela é ponto inicial, nós estamos fadados a um ponto final. Ou seja, a um não reconhecimento da educação como a grande mola transformadora, mas a partir de um conhecimento literário. Se eu não tenho isso, nem o título do livro eu posso olhar. Eu tenho que ter a grandeza de olhar que eu estou errado. E isso é o papel do educador brasileiro hoje. Repensar a sua educação. A frustração educacional hoje não pode ser a última palavra. Quando eu falo a frustração no sentido educacional, é porque nós temos dados muito ruins
seja no campo da linguagem, seja no campo da matemática. Os dados são muito ruins e mostram um país que precisa repensar e se refazer no campo educacional. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos pessoas leitoras. E aí, quando eu falo leitoras, eu não estou falando de ler algo que foi alfabetizado. Eu estou falando de pessoas que saibam ler ou que sejam leitores de um texto literário. Que conheça Monteiro Lobato, que conheça José Lins do Rego, que conheça Euclides da Cunha, que conheça Mila Kundera, José Saramago, Cervantes. Eu não posso falar enquanto historiador, minha formação, uma delas é enquanto historiador, eu não posso falar de história sem falar em Cervantes e a sua obra Dom Quixote de La Mancha. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando em Cervantes e Dom Quixote de La Mancha, eu estou saindo do período medieval e entrando na Idade Moderna. Ou seja, o que me define como historiador, como conhecedor da história, não é um recorte temporal meramente dado no espaço-tempo da história. É a obra Dom Quixote de La Mancha, escrito por Miguel Saavedra Cervantes. Escritor espanhol renascentista. Então, quando eu conheço essa obra literária, eu conheço o início da modernidade. Quando eu dou um outro recorte e vou ler Os Miseráveis e Victor Hugo, eu tenho um outro recorte porque o que eu vou entender é que eu estou adentrando ao século XIX. Se eu quero entender a ironia, eu vou ler Flaubert e Madame Bovary. Olha só, a literatura me dizendo que passo eu vou dar a cada momento. Se eu quero entender, na realidade, o caminhar da decadência de uma sociedade burguesa, nós que gostamos tanto de termos, sociedade burguesa, uma expressão, eu leio Thomas Mann. E aí vou ler tanto A Montanha Mágica como Os Brunenborg, mas são duas obras do Thomas Mann que vão me dizer a decadência de uma sociedade burguesa, no caso, a sociedade alemã. Mas isso eu vou encontrar também Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, escritor francês. Vejam bem que a literatura nos ensina, na realidade, muito mais do que um livro de história, vai nos ensinar muito mais do que muito território que a gente ainda vai perpassar na nossa conversa. Jean-Paul Sartre, pensador francês, escreveu certa feita que a leitura é um pacto de generosidade entre o autor e o leitor. Existe o autor, existe o leitor, é um pacto de generosidade. Cada um confia no outro. Cada um conta com o outro. Exige do outro tanto quanto exige de si mesmo. Vamos trazer Sartre para a educação e o professor. Se o professor faz um pacto com a educação, essa educação é o aluno. Então, o aluno tem que exigir também do professor, o professor também tem que exigir do aluno. Um confia no outro, um se vê no outro. Então, o que ocorre aqui? Eu vou fazer com que esse outro seja percebido e seja perceptível o processo de transformação. Mas aonde Sartre diz isso, Júnior? Sartre diz isso numa obra tratando de filosofia? Não, ele está tratando de literatura. Porque Sartre também tinha uma preocupação sobre literatura. Como Walter Benjamin vai ter, como Paul Ricoeur vai ter. Por que esses autores são citados? Por que o Mila Kundera vai escrever A Arte do Romance? Por que esses autores têm como... Por que o George Orwell vai ter uma preocupação sobre a arte de escrever? O que esses autores têm em comum? A preocupação de que a sociedade do século XX, no momento em que eles viveram, olhassem para a importância que a literatura tem no processo de formação, de construção de um cidadão ou de uma cidadania. Nós não podemos pensar na palavra cidadã, ou na palavra cidadão, ou muito menos na ideia de cidadania, que é uma ideia de pertencimento, de participação, e aí eu vou me reportar um pouco à filosofia grega, em especial no livro A Política, do Aristóteles. Aristóteles nos diz que o cidadão, ele pertence, ele participa da vida do Estado. No caso, ele está falando de Atenas. Então, ele participa, mas ele não pode querer ser mais do que o Estado. Porque ele seria Deus, seria uma divindade. Mas também ele não pode ser um não partícipe da vida do Estado, porque ele não serve ao Estado. Então, eu pergunto aos senhores e às senhoras, o que nós estamos formando enquanto pessoas? São cidadãos acima do Estado ou fora do Estado? Nós não estamos formando ninguém. Nós falamos em uma educação cidadã, quando na realidade nós
muitas vezes, nem exercemos ou não conhecemos a própria origem do termo cidadania ou o que vem a ser a participação de alguém, enquanto pessoa, na condição de cidadão, visto que pessoa é uma situação e cidadão é outra questão. Educação, literatura, arquitetura são espaços poéticos que podem ser transformados e merecem ser transformados. Claro que nós precisamos transformar esses espaços buscando uma transformação na sociedade, mas eu não posso aqui deixar de dizer que o alerta maior perpassa. Eu não posso fazer uma crítica a uma sociedade que pouco escreve se ela pouco lê. Pode parecer repetitivo falar que nós somos uma sociedade que pouco lê, não é. Se olharmos que nós menos escrevemos ainda. Quando nós olhamos os dados de uma sociedade que pouco lê, que é a nossa, vamos ao exercício da escrita no Brasil. Quantas pessoas escrevem? Quem gosta de escrever? Principalmente hoje que todo mundo basta gravar um áudio, mandar pelo WhatsApp, ou digita poucas palavras, caracteres. Palavras não tem mais sentido, né? São caracteres agora. Eu estou atrasado, então no tempo. Em qualquer aplicativo de mensagem e envia. E a pessoa vai ler na hora que ela não tiver tempo, ela não vai ler agora na hora que você quer. Nós perdemos a noção de escrita. O punho nosso, antes estão acostumados à arte de escrever, nós não temos mais. Nós perdemos a capacidade de segurar algo simples, chamado caneta. Nós perdemos aquela capacidade simples de escrita, mas a nossa capacidade de raciocínio está diminuindo ainda mais. Porque nós temos tantas informações diariamente no mundo virtual, com a ausência, inclusive, do processo educacional também, que, ao mesmo tempo, nós estamos tendo a capacidade de raciocínio diminuída. Nós apenas temos informações, mas nós não conseguimos formar uma ideia sobre esse conjunto de informações aumentado que temos a cada dia. Então, essa situação a gente tem que ter muita cautela. É necessário reverter esse quadro. E aí surge a pergunta, como reverter? Não há nada que esteja perdido. Pensemos numa cidade. Pensemos em um bairro. Um bairro que está contido nessa cidade. Basta que a gente comece transformando esse bairro. Se a gente conseguir transformar esse bairro, a gente consegue, ao tempo, transformar aquela cidade. É necessário que a gente comece a pensar a ideia de cidade como uma ideia de escola. E eu começo transformando uma sala de aula, para depois eu transformar a escola como um todo. Mas é necessário que eu pense. Aos professores que me veem, é necessário que a gente pare para o seguinte. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro que eu vou mostrar a todos e a todas a Insustentável Leveza do Ser. É um livro mundialmente conhecido, escrito por Mila Kundera. Se você adentrar a sala de aula com esse livro, você gera no teu aluno pelo menos uma coisa, uma chamada curiosidade. Ah, você nunca leu Mila Kundera. Usa outro autor. Mas gera no teu aluno a curiosidade do ato da leitura. Ele nunca vai conseguir ser um leitor porque você, que é espelho, enquanto professor, é um não leitor. Mas, ao mesmo tempo, você tem aqui, no Mila Kundera, uma discussão muito profunda sobre a filosofia grega, logo nas páginas iniciais do livro. Ou seja, se você é professor de filosofia, usa o Mila Kundera para adentrar o assunto com os seus alunos. Percebe? Eu estou modificando um bairro, eu estou falando de uma disciplina, no caso a filosofia, posso usá-la em história também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O presente, esse recorte temporal que nós gostamos tanto de falar, ele muda incessantemente, como diz o Paul Ricoeur. Mas também surge incessantemente aquilo que chamamos de acontece, ou acontecer. Ou seja, o presente ele é modificado a cada instante, nós não percebemos isso. O presente, ele não existe como presente. O presente é algo fugídio, ele já aconteceu. Vejamos bem, essa minha fala a vocês, ela acontece no presente.
mas a maior parte dela já aconteceu, já é passado. Parte dela ainda já está por vir, portanto, futuro. Então, essa noção de tempo que tanto usamos na educação está errada. Se nós não olhamos para o presente como algo muito fugível. A educação ela precisa ser transformada a cada minuto. Nós não podemos nos aquietar, nós temos que nos inquietar. Se nós ficarmos quietos com a educação, nós vamos falir a educação. Falir no sentido não econômico do termo, mas levar a educação a um processo de não transformação de uma sociedade, e sim de que essa sociedade ela vai, na realidade, adormecer. E se essa sociedade adormece é porque é uma sociedade que não lê, é uma sociedade que simplesmente ela não consegue impactar a si própria. É uma sociedade que não transforma as bases em que vive. Então nós temos que ter cautela com isso. Bem, para isso, trago a vocês uma reflexão que não é minha, mas que eu gosto muito, do Humberto Eco. Mesmo que saiba que são espelhos, eles não param de inquietar-te. Essa frase do Humberto Eco, ela aparece em dois momentos. Ela aparece no livro O Nome da Rosa e ela aparece no filme O Nome da Rosa. Eu, particularmente, considero uma das melhores adaptações da literatura para o mundo cinematográfico. O Nome da Rosa, do Humberto Eco. O que é que acontece? É que, nesse momento, o Humberto Eco ele está chamando a atenção do pupilo Watson, lá no livro, William é o personagem, está chamando a atenção do pupilo Watson para o papel da memória. Porque o Watson, na realidade, o livro é narrado usando a memória do Watson. Se alguém aqui viu o filme, ele inicia, então, vou contar aqui o que se passou em um mosteiro italiano. Ou seja, é algo que está na memória. Por que eu estou falando da memória para falar de educação e arquitetura? E porque nós temos uma educação num processo de crise e que nós não temos memória dessa crise e não temos memória de como recuperar essa educação. Nós estamos justamente perdendo a noção do tempo educacional para sair dessa crise. E aqui, crise, eu falo no sentido negativo, afirmando que precisamos superar esse momento. Mas também vou falar dessa educação no momento negativo, onde ela pode ser transformada. Como é que crise pode ser sentido positivo? Lembra que eu falei do Cervantes? O Cervantes escreve Dom Quixote de La Mancha no momento de crise. Quando a Europa ela está se formando, ela está saindo daquele período medieval a adentrar a Idade Moderna, portanto, período de crise. A crise também nos deu Shakespeare. A crise também vai nos dar a obra de Camões, os Lusíadas. Ou seja, percebe, um momento de crise extremamente positivo. A Europa se transforma, mas a partir de quê? De grandes escritas, de grandes textos literários, de grandes nomes que pensaram a literatura. E são estudados até hoje. O que eu quero dizer é que esse momento, mesmo quando a educação está em crise, é um momento extremamente importante para que a gente pense a educação. É um momento que podemos transformá-la justamente quando ela está em crise. Nós temos que aprender que o momento de crise é o momento que me dá a condição humana de pensar, eu preciso superar esse momento. E como é que eu vou superar esse momento? Eu preciso olhar os elementos que eu tenho para transformar aquilo que eu possuo em algo melhor do que aquilo que eu tenho hoje. Ou seja, se eu tenho somente um giz, alguém lembra do giz ainda? Aquilo de escrever no quadro? Oh, que bom, tem memória. Se eu só tenho um giz e o quadro, eu vou usar isso como forma de ensinar alguém. Mas para isso eu tenho que ter conhecimento e é que está o problema. Se eu não me desafio a cada momento, enquanto professor, eu não vou conseguir transformar ninguém. Eu não vou conseguir fazer com que ninguém pense da forma diferente que ele está pensando hoje. Eu tenho que olhar, na realidade, para uma sociedade que precisa, na realidade, mudar. E nós cobramos muito dessa sociedade que precisa mudar quando nós não mudamos. Então, esse cuidado, enquanto professor, nós temos que ter. E aí surge uma série de situações que a literatura nos é importante, porque quando eu falo da noção de pensar, eu estou falando de razão, da capacidade humana
a capacidade racional humana que tem de pensar. Então, eu posso usar o ensaio sobre a cegueira de Saramago para pensar isso junto com o meu aluno. Ou seja, a literatura me ajuda a pensar. A literatura me ajuda a caminhar por vários sentidos. Não há frase melhor do que a do Borges, quando ele diz que o tempo, se pudermos intuir essa identidade, o tempo como identidade, diz o Borges, é uma delusão. A indiferença e a inseparabilidade de um momento de seu aparente ontem e de outro de seu aparente hoje basta desintegrá-lo. O que é o tempo? Então, esse tempo que nós temos agora é a condição humana que nós temos para transformar o momento educacional em crise que vivemos. Para isso, precisamos assumir que estamos em crise. E não há nenhum pecado nesse sentido de assumir a educação em crise. O erro está em continuarmos com essa educação que não consegue avançar. E aí alguém pode se questionar, e com toda razão, o questionamento tem que ser feito. Que título teria dado a minha fala? Arquitetura excludente? Porque se eu continuo a transformar as pessoas nesse momento educacional como estão, eu não estou transformando ninguém, eu estou excluindo pessoas. E isso tem uma arquitetura, isso tem um desenho, isso foi pensado. Nada é fora da lógica. Pelo contrário, tudo tem uma lógica. Essa arquitetura educacional presente, ela foi pensada para excluir pessoas e não para incluir pessoas. É uma arquitetura que desenha como ainda no passado, não muito distante, é bom lembrar disso, que nós temos aquela casa, mas que tinha um quarto separado para que alguém dormisse lá. Isso é uma arquitetura que exclui. É como que nós estivéssemos hoje pensando que a arquitetura educacional ela foi feita, ela foi construída, ela foi edificada para simplesmente fazer com que as pessoas não tenham condições de pensar. E não tendo condições de pensar, não vão usar nunca o seu senso crítico, porque elas não têm senso crítico. Elas vão ficar apenas no uso, quando, do bom senso. A literatura adentra nisso justamente se eu consigo transformar isso na capacidade de leitura que todos nós temos. Me lembro que, certa feita, em uma turma de terceiro ano do ensino médio, eu desafiei que eles poderiam entender a história a partir de escritores renascentistas. E me lembro, isso já tem um certo tempo, eu não vou dizer, porque eu vou falando de idade, não é o momento, mas o que acontece? A escola comprou a briga, olha, gostou da ideia. E aí vários autores foram sendo lidos pela galera, que tinham 15, 16 anos naquele momento, e ao final do ano nós tínhamos, eu e o professor de literatura, eu não sou professor de literatura, deixar bem claro, nós tínhamos pessoas que estavam discutindo ciência política, pessoas que estavam discutindo política, pessoas que estavam discutindo literatura, pessoas que estavam discutindo história, pessoas que estavam discutindo geografia, tudo porque tinham lido autores da literatura para entender o conhecimento de história. Ou seja, aquela turma sabe mais história do que outras turmas. O que eu quero chamar a atenção é que nós temos que pensar a literatura como algo muito além daquilo que nós possamos pensar. A literatura nos dá espaço para entender a filosofia, a história e a geografia. Mas quando nós nos apartamos dela, quando nós nos distanciamos dela, nós desconhecemos a arte, inclusive, de ler. Ler aqui não é a mera junção de palavras. É a desterritorialização. Termo que eu gosto muito. Todo escrito meu tem desterritorialização. Ou seja, é quando eu ultrapasso fronteiras, quando eu vou além dos limites. Eu não gosto de limites impostos ao conhecimento. O conhecimento tem que ir além. Tem que ir além. Bem, por que eu escolhi essa temática? Porque a fala, a hora apresentada, envereda pelo caminho de problematizar a educação a partir da literatura e da arquitetura. Problematizar. Se eu não gero um problema, eu não discuto a temática. Com o objetivo de revisitar o cidadão e a cidadania. É necessário repensar. Eu não preciso somente educar, eu tenho que criar cidadãos. Com o fito de apresentar a crise por qual passa a educação. Em seu mundo dogmático e isolacionista.
aqui eu vou deixar um desafio a vocês. Não adianta querer pensar fora da caixa, como muita gente fala hoje. Quando se fala em educação, inclusive, é necessário pensar fora da caixa. Não, eu preciso conhecer a caixa. Eu só vou conseguir sair da caixa se eu conhecer a caixa. Ou seja, eu só vou sair da crise que a educação está no momento se eu conhecer o processo educacional. Se eu souber o que é avaliação, se eu souber o que é currículo, se eu souber o que é conteúdo de forma geral, conhecimento, se eu souber, portanto, a importância que cada disciplina tem no mundo educacional para a formação de um cidadão. A escolha por uma fala estritamente teórica foi essa. Encaminha a compreensão do problema estudado a partir de matrizes outras, que muitas vezes são esquecidas, que são os autores da literatura. O autor da literatura não é somente para ser pensado como alguém que escreveu um texto literário. É para nos lembrar que o problema estava além e a gente esqueceu. Vejam bem, Machado de Assis escreve um texto belíssimo chamado Esaú e Jacó. Nome de dois irmãos que você encontra facilmente no texto bíblico. Mas se você olhar Esaú e Jacó, são Pedro e Paulo, dentro do livro do Machado. Pedro e Paulo são dois irmãos que se apaixonam por Flora, a mesma pessoa, né? Os dois apaixonados pela mesma ideia, pela mesma pessoa. Pedro e Paulo têm ideias políticas distintas. Um é monarquista, outro é republicano. Esse livro é escrito por Machado de Assis na crise do Brasil monárquico, na transição para o Brasil República. Uma aula de história dada por Machado de Assis. Séculos depois, anos depois, início dos anos 60 ou 70, ditadura militar no Brasil. E aí, início do ano 2000, o Milton Ratum, escritor brasileiro, escreve a obra Dois Irmãos. Dois Irmãos passa em Manaus, onde você tem dois irmãos também, com ideias políticas distintas. Um é conservador, o outro é bem adiante nas ideias, que era o que acontecia no Brasil da ditadura militar. Percebem a importância que tem a literatura de problematizar situações educacionais que muitas vezes na sala de aula o aluno não consegue compreender? Quantos autores eu citei aqui? Não sei. Talvez 10, 15 autores. Mas de todos eles nós temos um conjunto de ideias que não são físicas ou fixas, são ideias problematizadas e problematizadoras, que levam o aluno a questionar, a pensar, a refletir. Então nós temos esse espaço. É necessário que a gente reflita para que possamos avançar na educação. Esse momento de crise é essencial para que a gente supere o atual momento. Então a gente precisa, acima de tudo, ter o cuidado de olhar para a educação nesse momento em crise para que a gente possa avançar. Meu muito obrigado a todos e a todas pela atenção, pelo tempo, mas acima de tudo, repensem, revejam o que é educação, revejam o que é o ato de educar. Usem a literatura, usem a arquitetura. Remodelem a sala de aula de vocês, usando a arquitetura, inclusive, porque a arquitetura nos auxilia, inclusive, a redesenhar a sala de aula. Veja bem, a sala de aula invertida, não é? Você está usando um exemplo arquitetônico, eu vou inverter algo dentro de um espaço físico, então isso me dá a ideia de fronteira, para quem for por geografia, me dá uma ideia de uma série de coisas dentro da sala de aula. E isso pode fazer com que alguém modifique a sua sala de aula, modifique, portanto, o saber, a forma como o aluno está adquirindo o saber. Então, nesse momento, nós precisamos ter o cuidado de olhar para a sala de aula como um espaço de transformação e não como um espaço simplesmente onde estamos, enquanto pessoas, professores, enquanto estão lá os outros, no caso, os alunos. Eles não podem ser vistos nesse distanciamento, os outros. Eles têm que ser vistos como pessoas que pensam, que têm condições de pensarem ainda mais e que precisam, acima de tudo, de um olhar nosso para aquele conhecimento que eles já detêm. E quando eu falo conhecimento, eu não quero aqui tratar de saber. O saber é algo separado, bem fora. O conhecimento é a ideia de totalidade que eu tenho. Tá? Quando eu penso a arquitetura e a literatura, eu penso de uma forma casada. Por exemplo, A Montanha Mágica, do Thomas Mann.
eu tenho uma montanha, eu tenho um espaço geográfico, eu tenho uma situação arquitetônica, eu tenho a ideia de magia, eu tenho tudo presente ali dentro. Quando eu olho para a insustentável leveza do ser, do Mila Kundera, eu tenho a arquitetura, o espaço da história se passa, é um espaço arquitetônico. A cidade onde se passa, o livro do Chico Buarque, Budapeste, você tem uma cidade inteira que é narrada. Então, esses espaços são metamorfoseados para a sala de aula. E, você pensa que isso é difícil? Olha para as provas do Enem. Você tem retratos disso que eu falei aqui, postos como questões, porque são questões problema, e aí precisam, na realidade, que nós tenhamos um olhar diferenciado para essa situação educacional. Repito, o momento é de crise, não de pânico. Vamos usar a crise como um momento de superação. A crise com esse olhar diferente que nós precisamos ter. Eu só tenho o giz e o quadro, portanto, é com ele que eu vou transformar a minha sala de aula. Muito obrigado a todos e a todas, e a todos e a todas. Um excelente evento.